E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de matrizes, um assunto bem importante que tem grande incidência em vestibulares e também no Enem. Espero que você goste e se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vou fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso aí a conteúdos de matemática. No mais, um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo vamos trocar uma ideia aqui a respeito de matrizes, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma matriz? Gente, uma matriz nada mais é do que uma tabela de valores numéricos, tá certo? Então toda tabela de valores numéricos com esses valores dispostos em linhas e colunas, a gente vai chamar de matriz. A matriz é uma tabela de valores numéricos. Ok? Bom, e como é que a gente faz para representar uma matriz? Por exemplo, a gente pode representar uma matriz assim, tá vendo? Colocando os elementos entre parênteses. E aqui a gente está dando um nome para a matriz com a letra maiúscula normalmente, né? E quando a gente coloca a matriz dessa forma aqui, esses dois numerozinhos aqui vão indicar o seguinte. Esse 2 aqui, ó, significa a quantidade de linhas que essa matriz tem. E esse 3 aqui, ó, significa a quantidade de colunas. Então essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, ok? Então sempre linha depois coluna. Bom, então entre parênteses é uma maneira de representar a matriz. A gente também pode representar uma matriz colocando os elementos numéricos, né, entre colchetes, tá certo? E aí novamente a gente tem que esse número aqui, ó, é a quantidade de linhas que a matriz tem e esse númerozinho aqui significa a quantidade de colunas que essa matriz tem. Então, essa matriz a gente pode dizer que ela é do tipo 3 por 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ok? E por fim, a gente também pode representar uma matriz colocando os elementos entre barras duplas. Tá vendo? Essa matriz aqui, que a gente está chamando ela de C, ela tem uma linha. Então, esse elemento aqui significa quantidade de linhas. Então, ela tem uma linha e 4 colunas. É uma matriz do tipo 1 por 4. Ok? Então a gente pode representar matrizes colocando os elementos entre parênteses, entre colchetes ou entre essas barrinhas duplas aqui, ó. Beleza? Representação genérica. Bom, a gente pode representar uma matriz da seguinte maneira, genericamente. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu quero representar uma matriz A, tá certo? E aí, para a gente representar essa matriz A genericamente, eu vou dizer que os elementos dessa matriz aqui, eles são do tipo A e J. O que significa esses dois índicezinhos aqui, ó? Bom, o I significa a posição que o termo ocupa na linha da matriz. E o J sempre vai indicar a posição que o termo ocupa na coluna. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A dos elementos A e J, a gente pode falar, por exemplo, que essa matriz é do tipo 3 por 3. Então, aqui está escrito uma matriz A, cujos elementos são do tipo A e J, e ela tem 3 linhas e 3 colunas. Como é que a gente pode representar genericamente uma matriz assim? Ó? A gente pode fazer da seguinte forma. O primeiro elemento aqui, ele ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Então, a gente diz que ele é o A11. Certo? O próximo elemento aqui, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então a gente diz que ele é o A12. O próximo elemento, ele está na linha 1 e na coluna 3. Então a gente pode dizer que ele é o A13. Como a gente tem 3 colunas, finalizamos aqui, né? Então, agora vamos escrever a próxima linha genericamente. Ó. Esse termo aqui seria o A21. Esse aqui seria o A22. Esse aqui seria o A23. E finalmente, esse termo seria o A31, esse aqui o A32 e esse aqui o A33. A gente acabou de escrever uma matriz A na sua forma genérica, ok? Então é assim que a gente representa uma matriz de forma genérica. A partir daqui a gente pode estabelecer uma lei de formação para determinar quais são esses termos, em função do I e do J, isso pode acontecer, tá bom? Bom, outra coisa importante a respeito de matriz é igualdade. Quando é que duas matrizes são iguais? Bom, duas matrizes são iguais quando elas têm os mesmos elementos. Então, por exemplo, vamos imaginar essas duas matrizes aqui. Ó, essa daqui é 2 por 2 e essa aqui é 2 por 2.
Bom, para início de conversa, duas matrizes elas serão iguais só se elas forem do mesmo tipo, né? Ou seja, tiverem o mesmo tanto de linhas e colunas. Essa daqui é 2 por 2 e essa aqui é 2 por 2. Então, qual é a condição para essas duas matrizes serem iguais? Ó, essas duas matrizes serão iguais se somente se acontecer o quê? Bom, o A tem que ser igual ao E, o B tem que ser igual ao F, o C tem que ser igual ao G e o D tem que ser igual ao H. Então, duas matrizes são iguais quando elas têm os mesmos elementos, tá? Ok. Quais são os principais tipos de matrizes que a gente tem? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é uma matriz linha? Como o próprio nome diz, matriz linha é aquela que possui exatamente uma linha. Por exemplo, está aqui, ó, a matriz 3, 2, 1. Tá? Essa matriz aqui ela é de que tipo? Ela tem uma linha e 3 colunas, tá vendo? Ela é do tipo 1 por 3, uma matriz linha. O que seria uma matriz coluna? Uma matriz coluna é aquela que só tem uma coluna. Por exemplo, essa matriz aqui, ó. Essa matriz ela tem duas linhas e uma coluna apenas. Ela é do tipo 2 por 1. É uma matriz coluna. Matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? Bom, matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por exemplo, está aqui essa matriz. Ó. Essa matriz é uma matriz quadrada, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ó. O número de linhas é igual ao número de colunas. Agora, numa matriz quadrada, cabe a gente destacar duas coisas. Os elementos que ocupam essas posições aqui, ó, eles estão situados na chamada diagonal principal. Certo? Então, essa daqui é a diagonal principal de uma matriz quadrada. E essa outra diagonal aqui, ó, esses elementos aqui, ó, eles ocupam o que a gente chama de diagonal secundária. Tá certo? Somente matriz quadrada que tem diagonal principal e diagonal secundária. Beleza? Próxima matriz importante, uma matriz diagonal. O que seria uma matriz diagonal? Bom, uma matriz diagonal é aquela que apenas os elementos que estão na diagonal principal são diferentes de zero. O resto é tudo zero. Por exemplo, está aqui essa matriz. Ó. Nessa matriz, perceba que os elementos da diagonal principal aqui, ó, eles são diferentes de zero e todos os demais são iguais a zero. Então aqui a gente está diante de uma matriz diagonal. Perceba que falar sobre matriz diagonal, a gente falou sobre diagonal principal. Então, diagonal principal só existe em matriz quadrada. Então, para ser uma matriz diagonal, ela precisa ser quadrada. Tá bom? Beleza. Matriz identidade. O que seria uma matriz identidade? Matriz identidade é um tipo de matriz diagonal. É aquela matriz diagonal que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Ou seja, para uma matriz ser identidade, por exemplo, aqui, ó, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais todos são iguais a 0. Perceba que nesse caso aqui a gente tem uma matriz identidade que tem 1, 2, 3, 4 linhas e 4 colunas. A gente pode chamar essa matriz aqui, ó, de I4. O que seria I4? Seria uma identidade de ordem 4. Por exemplo, a gente poderia também colocar mais uma aqui. Ó. O que seria I2? Seria identidade de ordem 2. Ó. 1, 0, 0, 1. Certo? A gente vai ver que essa matriz aqui é bastante importante para a gente determinar o que a gente chama de matriz inversa, que a gente vai aprender aí no próximo vídeo. Próximo tipo de matriz, matriz oposta. O que seria a matriz oposta? Bom, a matriz oposta é aquela matriz que a gente obtém pegando uma determinada matriz e trocando o sinal de todos os seus elementos. Quer ver? Por exemplo, tem essa matriz aqui. Vamos chamar essa matriz aqui, por exemplo, de matriz A. Olha os elementos dessa matriz. Quem seria a oposta dessa matriz? Bom, a oposta dessa matriz é essa daqui, ó. É a matriz que a gente obtém trocando o sinal de todos os elementos, tá vendo? Ó, o 1 virou menos 1, o menos 2 virou 2, o 0 continua sendo 0, o menos 9 vira 9, o 7 menos 7, o 5 menos 5. Como é que a gente faz para indicar a matriz oposta de A? A gente indica ela assim, ó, menos A. O que seria a matriz menos A? A gente chama isso de oposta de A, tá bom? Beleza. Matriz transposta, super importante isso. O que seria uma matriz transposta? Uma matriz transposta é aquela matriz que a gente obtém trocando linha por coluna. Então, dado uma matriz, quando a gente for determinar a transposta dessa matriz, basta a gente trocar linhas por colunas. Por exemplo, vamos pegar essa matriz aqui. Vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz B.
tá certo? Então essa matriz B, inclusive, ela é do tipo 2 por 3, né? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Quem seria a transposta dessa matriz B? Bom, a transposta dessa matriz B é essa daqui, ó. Perceba que a primeira linha aqui, ó, lá na transposta virou primeira coluna, tá vendo? Perceba que a segunda linha aqui, ó, lá na transposta virou o quê? Segunda coluna. Então é assim que a gente faz para determinar a transposta de uma matriz. O que era linha em uma vai virar coluna na outra. Beleza? Então essa outra matriz que eu acabei de escrever aqui, ó, essa matriz é a transposta da matriz B. Então a gente pode inclusive escrever ela dessa forma aqui, ó. B elevado a T, entre aspas. Esse T está na posição do expoente, mas ele não é bem expoente. Isso aqui é uma simbologia, né? Então isso daqui, ó, significa o quê? Significa transposta da matriz B. Uma coisa importante que acontece é o seguinte, se a matriz B for, por exemplo, 2 por 3, a transposta vai inverter, né, a situação aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas. Essa aqui, 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Então isso daqui significa transposta e isso daqui significa oposta. Legal. Mais um tipo de matriz. O que é uma matriz nula? Uma matriz nula, pessoal, é aquela que todos os seus elementos são iguais a zero. Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz nula, tá vendo? Todos os elementos são nulos, são iguais a zero. Ok. Outra coisa importante que a gente vai abordar nesse vídeo aqui sobre matriz é suas operações. Então a gente vai abordar aqui 3 das operações. Primeiro, quais são as operações que a gente pode fazer com matrizes? A gente pode fazer a adição de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de matrizes e multiplicação de matriz por número. Bom, aqui nesse vídeo a gente vai tratar da adição de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de uma matriz por um número. No próximo vídeo a gente vai falar sobre produto, tá bom? Então, olha só. Temos aqui, então, primeira operação, adição. Por exemplo, tenho aqui 2 matrizes, ó, a matriz A e uma matriz B. E aí eu quero fazer a adição dessas 2 matrizes. Primeiramente, para a gente conseguir fazer a adição de 2 matrizes, elas têm que ser do mesmo tipo. Então perceba que essa daqui é 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. E essa aqui também é 2 por 3, ó. 2 linhas e 3 colunas. Aí eu quero fazer A mais B. O que a gente tem que fazer para calcular A mais B? Bom, a gente vai simplesmente somar os elementos que ocupam a mesma posição. Então, olha só, vamos fazer A mais B. Basta a gente somar o 4 com menos 1, 3. 5 mais 3, 8. Menos 2 mais 9, 7. 0 mais 6, 6. 2 menos 2, 0. 6 mais 8, 14. Pronto, essa daqui também é uma matriz 2 por 3, que vai ser a adição das duas, né? A mais B, tá bom? Então essa matriz aqui vai ser o resultado da adição dessas duas. Essa é a primeira operação. Outra operação, subtração. Bom, então a adição basta a gente somar os elementos que estão na mesma posição, a subtração basta subtrair os elementos que estão na mesma posição. Então eu quero saber, ó, dada a matriz A e a matriz B, também do mesmo tipo, tá vendo? Ó, 2 por 3 e 2 por 3. A gente só consegue fazer tanto adição quanto subtração de matrizes que são do mesmo tipo, tá certo? Então agora a gente vai fazer a subtração dessas duas matrizes. Vamos fazer A menos B. Basta subtrair os elementos correspondentes. Então vai ficar assim, ó. 4 menos menos 1, 5. 5 menos 3, 2. Menos 2, menos 9, menos 11. Passando para a linha de baixo. 0, menos 6, menos 6. 2, menos menos 2, mais 4. 6, menos 8, menos 2. E aí a matriz continua sendo 2 por 3. Ok? Muito simples, né? Essas ideias. E por fim, a gente também pode pegar uma matriz e multiplicar essa matriz por um número real. Por exemplo, dada essa matriz A aqui, ó, quem seria, por exemplo, a matriz 2A? Dado uma matriz A, quem seria a matriz 2A? Bom, a partir da matriz A, se você quer achar a matriz 2A, basta multiplicar todos os números dessa matriz aqui por 2. Então, multiplica aqui por 2, vai dar 8. Multiplica aqui por 2, vai dar 10. Multiplica aqui por 2,
Menos 4, multiplica aqui por 2, 0, multiplica aqui por 2, 4, multiplica aqui por 2, 12. Pronto, estamos aí com a matriz 2A. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço a todos. Valeu demais.